Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. Hoje o programa número 40 já. Quem diria que eu faria tantos assim? De hoje é sexta-feira e vocês sabem o que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu vou falar de música. Ok, eu espero nunca mais fazer isso. Mas enfim, né? Hoje a música que eu decidi estar comentando com vocês é uma música que eu também conheci lá nos meus períodos de adolescência, porque daí, né, eu posso voltar a engatar narrativas sobre essa época da minha vida. Mas primeiro vamos falar o nome da música. É bem difícil de pronunciar. Eu nem sei se eu vou conseguir falar direito, mas é Fear and Loathing, né? Se escreve Loathing, né? Mas eu acho que é Fear and Loathing em Laramie. Ou Laramie, sabe? Fear and Loathing Laramie. Sei lá como é que se pronuncia exatamente isso, né? De uma banda chamada Protest the Hero. Protest the Hero, né? Que quer dizer proteste o herói. Então, essa música aqui eu vou querer ler a letra para vocês também, mas primeiro eu vou falar então um pouco só sobre o conceito por trás dessa música e tal. Eu gosto dela também instrumentalmente, né, o jeito que ela soa, quem quiser pesquisar para ouvir como é que é. Mas ela é o que? Ela é uma banda de hardcore, sabe? Ou de post-hardcore também, que poderia se definir. Mas, né, que basicamente é um som agressivo, som violento, som também jovem e geralmente com som de crítica, sabe? A pegada da banda de hardcore, eles são parentes assim do punk, só que o punk naquela, né, o punk meio que se divide em vários subgêneros também, né? Mas o punk na essência naquela de fazer crítica às coisas que tem que mudar na sociedade, sabe? Do ponto de vista deles, assim, status quo. A música punk sempre foi sobre isso, sabe? E o post-hardcore, o hardcore também, ele é um gênero também derivado do punk, mesmo não tendo mais o punk assim no nome, né? Só que a presença geralmente nas bandas de hardcore, o instrumental também pode ser mais elaborado, geralmente ele é. Essa banda aqui, por exemplo, eu acredito que eles têm uma bateria muito boa também, e o som de guitarra também eu acho maneiro. E o vocalista também ele pode gritar mais, não que tenha bandas punk que não berrem, né? Mas o vocalista geralmente ele vai fazer alguma espécie de scream ou alguma coisa desse tipo aí e tal. Então essa banda tem essa pegada, esse som, né? E o próprio nome já vem com isso. Protest the Hero quer dizer proteste o herói, né? Que é basicamente, quando eu conheci esse título, acho que foi esse nome dessa banda que me fez querer ouvir ela lá em 2009 ou 2010, tá ligado? Quando eu tinha 15 ou 16 anos de idade, eu tava começando a conhecer o rock de modo geral, e eu sempre fui de pesquisar qualquer música, independentemente da banda ser famosa ou não. Acho que o que me chamou a atenção foi esse nome daí, que quer dizer proteste o herói, que é uma coisa que já me fez repensar, né? Realmente é interessante tu questionar os heróis, né? Eu acho que as melhores pessoas para tu questionar realmente são esse tipo de figura, os heróis. Então, né, agora primeiro eu vou ler a letra da música pra vocês, então. Vamos lá. Frase por frase, porque ela é uma letra bem curta, inclusive, né? Mas eu quero falar mais sobre o que ela significa do que a letra em si. Mas vamos ler a letra aqui pra vocês entenderem. Então, compaixão é merda. Palavras macias e um olhar de preocupação. O fogo está aceso. Emoção nunca será extinta. Essas chamas que foram criadas pela inação. O que é que faz queimar? Uma nação tão hétero que deviation é um crime, que se desviar disso é um crime, digamos assim. É que é um jogo que ele tá fazendo também, por causa que, tipo, lá nos Estados Unidos a palavra straight significa hétero, só que straight também é a palavra que significa algo retilíneo, sabe? Algo que é reto. Daí ele fez uma palavra dizendo que, né, se uma nação tão hétero que se desviar disso é crime, então, né? Mas no português meio que isso se perde um pouco, mas enfim. Quando que nós vamos aprender que sexualidade não é algo que é passível de punição, digamos assim? Numa noite fria de outubro, uma alma gentil foi crucificada. E o que resta de seu sangue está manchando as nossas mãos. Essas palavras macias não vão justificar. Culpados nós somos. Daí, essa música aqui, nessa hora da. Até essa parte aqui da música, né? Eu fui lendo a letra rapidinho e tal. Mas era esse ritmo do hardcore, sabe? Só que com uma guitarrinha bem maneira, assim e tal. Inclusive, tem uma pegada meio progressiva, eu diria. Não sei se a banda realmente é uma mistura estranha de progressivo com hardcore e tal. E talvez seja, porque eu não sou muito familiarizado com essa banda. Mas essa música aqui me marcou
Justamente por causa da letra que, né? Pensa que eu conheci essa música quando eu tinha 15 ou 16 anos, tá ligado? Essa música aqui é de 2013, né? Então todo mundo já notou que, obviamente, ela tá falando sobre homofobia, né? Sobre alguma coisa a esse conceito, né? Então pensa que isso aqui é 2013, 18 anos atrás. Então, né, isso aqui já é um bocado mais, assim, como posso dizer assim, um bagulho assim, um símbolo, uma música de revolta, tá ligado? Porque em 2013 esse tipo de movimento, esse tipo de coisa não tinha tanto engajamento assim, né? São 18 anos atrás, temos que usar empatia. Então, e também penso que quando eu tava conhecendo essa música e lendo essa letra pela primeira vez, eu tinha 15, 16 anos de idade, então eu ainda realmente não tinha lá tantos conceitos bem estabelecidos sobre todo esse lance de sexualidade, que hoje em dia eu acredito que eu tenho mais, né, com 27 anos. Então, né, essa música já tava me fazendo pensar a respeito de várias coisas que praticamente eu diria que eu nunca tinha pensado muito até estar lendo essa letra, né? E daí nessa parte aqui da música, quando ele fala culpados nós somos, ele vai pra uma parte instrumental, pra um solo e tal, uma bateria pesada, muito massa. Só que daí, antes deles começar a cantar a próxima parte da letra, rola um áudio. E esse áudio, eu não sei se é tipo assim um áudio real tirado de alguma entrevista, alguma coisa desse tipo, ou né, eles simplesmente fizeram um áudio fake estilo como se fosse assim alguém dando uma entrevista, sabe? Aí dá uma voz assim de um cara falando assim: "Ah, eu não quero justificar as ações deles, mas do jeito que eu vejo, eu acho que um pouco é culpa dele e um pouco é culpa dos caras que fizeram isso. Ah, digamos que é 50-50. Ele fala assim, só que em inglês, né? Aí quando vê depois, ele volta a cantar bem na hora que termina esse áudio, o vocalista volta a cantar, daí ele fala assim: vamos falar de direitos, vamos falar de orientação sexual, vamos falar sobre você e uma uma nação inteiramente homofóbica. Você vai me seguir? Daí ele fala assim: será que nós podemos nos separar de tanto ódio? Vamos cortar a cabeça da besta com a coroa. Não vamos mais participar. Depois ele repete. Vamos falar de direitos, vamos falar de orientação sexual. Vamos falar de uma nação inteiramente homofóbica. Você vai me seguir? Depois ele começa. Essa parte da letra que toda bem. É, continua no mesmo ritmo alto. É uma música. Não é pesada, sabe? Mas é uma vibe assim. É uma música rápida, energética, sabe? Não é uma música assim. Complacente, não. É a pegada do hardcore, do post-hardcore, pra quem tá familiarizado. Aí no final ele fala. Ele começa a gritar daí, por que que ninguém se levanta? Ele grita 4 vezes, por que que ninguém se levanta? Por que que ninguém se levanta? Né? Tuf. Aí, essa música aí, lá em 2009 ou 2010, ela realmente deu. Sabe, você lembra aquela expressão que a gente vê nas imagens da internet, que era mind blown, entendeu? A minha cabeça explodiu, tá ligado? Eu, quando a primeira vez lendo essa letra, realmente, e refletindo, né? Pensando realmente a respeito das coisas que eu tava lendo, né? Eu pensava assim, caralho, é esse o mundo, é assim que as coisas funcionam, né? Essa música é de 2013, eu não conheci ela em 2013, né? Conheci 6 anos depois. Mas pra mim, ainda assim, tava, pela primeira vez, tava caindo várias fichas que eu nunca tinha me perguntado, sabe? Eu me perguntei sobre essa questão, assim, de quando a frase, toda uma nação homofóbica e tudo mais, isso que ficou bem na minha cabeça, eu refleti bastante sobre uma nação inteiramente homofóbica, né? Ou toda uma nação homofóbica, algo desse tipo. E ainda por cima, essa música daí, eu fiquei sabendo. Eu não sei se eu descobri isso lá nessa época, né? Eu não me lembro mesmo. Ou se eu descobri depois e tal. Mas enfim, essa música ela tem também um contexto que tem a ver com um caso real, né? Por isso que algumas das coisas que ele fala Uma Noite Fria de outubro, por exemplo. Então, é que é sobre um caso de um jovem homossexual que foi assassinado nos Estados Unidos em 98. Então foi 5 anos antes dessa música ter sido lançada, né? E aconteceu em outubro de 98, por isso que, né, fala que é uma noite fria de outubro. E foi um desses crimes que, né, foi realmente motivado pelo fato do rapaz ser homossexual, sabe? Ele foi agredido, espancado, deixado pra morrer num lugar assim e tal. E por causa da orientação sexual dele, entendeu? Então era uma música, por isso que ela tinha esse caráter, assim, de revolta e tal, contra alguma coisa. Eu acho que até em 2013 ainda não tinha sido configurado esse tipo de crime de ódio, sabe? Esse tipo de separação, não sei como é que funcionava isso lá nos Estados Unidos, esse tipo de coisa eu vou ficar devendo pra vocês, tá ligado? Mas tinha esse caráter aí e tal, então essa música ela tinha um. Por isso que, inclusive, esse nome Laramie da música, que eu não sei como é que se pronuncia exatamente, com certeza não é Laramie, mas é uma cidade, sabe? É o nome da cidade onde esse rapaz foi morto, lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui.
em Wyoming. O estado é Wyoming. A cidade é K, não? Ué? Agora eu entendi. Se não é, se Laramie não é o nome da cidade. Ah, não, então é a cidade que. Ah, tá. Laramie é uma cidade que o guri foi deixado, mas ele não morava lá, então o corpo dele foi largado numa outra cidade, digamos assim. É, me embaralhei na hora de dar essa informação, mas o importante é que era isso, entendeu? Era sobre um lance de homofobia, e eu me lembro que eu refleti bastante sobre isso daí naquela época. E sobre todos os anos subsequentes, né? Mas então, primeiro aqui, então eu vou levar vocês assim. Pensa que isso daí tem bastante a ver com aquele contexto que eu tava falando lá dos anos de 2010, 2011, que eu tava fazendo assim, 16 anos de idade e tudo mais, porque realmente foi ali nessa fase do ensino médio também que eu comecei a ter mais contato, comecei a ter contato com pessoas que se diziam homossexuais e tudo mais, também os bissexuais. Eu me lembro todos os tipos de reflexões que eu tinha assim na minha cabeça, né? Inclusive também eu vou, antes de me aprofundar em todo esse assunto, porque né, depois de ter falado sobre essa música, né, que o mais importante realmente era sobre a mensagem dela, porque ela já me deixaria direto no assunto que eu ia estar falando hoje, que é basicamente sobre esse lance assim de homofobia aqui no Brasil enquanto eu cresci e tudo mais, né? Do meu ponto de vista, né, da minha vivência, da minha experiência, das coisas, informações que eu coletei e tal, e, né, e do perspectiva de alguém que até onde eu sei ainda só me identifico como heterossexual, tá ligado? A minha vivência foi só como heterossexual, mas então o ponto realmente é falar como é que um heterossexual viveu e cresceu e que opinião que eu tenho do estado da cultura brasileira naquela época e hoje em dia, sabe? Né? O que eu posso estar falando sobre isso, basicamente. Quem quiser ver o Programa Sem Contexto número 20 é o programa que eu dedico, o primeiro programa que eu dedico unicamente para falar de masculinidade tóxica, né? Mas é um assunto que várias vezes eu abordo de uma maneira que outra. Então, realmente eu recomendo, não só porque eu vi ele recentemente antes de fazer esse episódio aqui, e tá muito bom, né? Realmente eu consegui ali. Fico surpreso com quanta coisa eu consegui elaborar em 31 minutos, né? Mas. E naquele programa também ali, quando eu falei lá, eu me foquei bastante no lance assim do feminicídio e os crimes violentos perpetuados por homens e tal, mas eu não tinha falado especificamente desse assunto, eu acho que tem a ver assim com esse meu correr da minha adolescência, porque, né, vamos ver como é que o que eu acho assim sobre esse lance da homofobia no Brasil, né? Então, a minha opinião, assim como essa música tá falando dos Estados Unidos lá, descrevendo uma nação que é homofóbica, quando eu refleti bastante sobre esse assunto, na minha opinião, era a mesma coisa, né? O Brasil também, eu cresci num Brasil homofóbico, tá ligado? Pra quem não acha isso, ou pra quem duvida, pra quem compartilha da mesma idade que eu e pensa diferente, então eu convido vocês a voltar a refletir sobre como que era, né, o nosso Brasil, como ele funcionou entre os anos 90 até chegar aos anos 2000, e dos anos 2000 até 2010 também, por exemplo, porque, né, hoje em dia a gente tá em 2021 e de vez em quando as pessoas parecem que se esquecem como as coisas, né, aconteciam. Não que elas não aconteçam hoje em dia também, com certeza, mas antigamente, né, já tô usando esse termo, nossa, mas há 10 e 20 anos atrás as coisas já eram bem diferentes, né? Então, eu me, eu me lembro assim, vamos falar assim primeiro de modo geral, assim, na cultura, o que que eu acho assim que via. De modo geral, pessoas homossexuais, bissexuais, entendeu? Transsexuais também eram muito pouco representados na cultura de modo geral, né? Tanto é que a gente se lembra, assim, teve o quê? Era muito a comédia, era muito normal utilizar desses arquétipos, entendeu? Desses personagens, tanto pra fazer piada também, mas ao mesmo tempo, assim, pra criar os personagens, tipo assim, Pit Bicha, tá ligado? Eu me lembro desse tipo de personagem, sabe? E também, como é que é mesmo? Tinha a Vera Verão e tal, só que a Vera Verão, pelo menos, era até onde eu sei, era eu não sei, agora eu não sei se ele já se identificava como travesti só, ou era transexual, entendeu? Mas eu acho que ele era só homossexual, se travesti, acho que é isso, sabe? Acho que ela não era um. Mas enfim, né? Mas eu sei que já tá falecido, né? Que descansa em paz. Mas né, era um personagem assim que na televisão a gente enxergava. E na minha volta, no meu dia a dia, na minha casa, por exemplo, assim e tal. Provavelmente ao longo da vida meus pais devem ter comentado coisas assim de cunho homofóbico em algum momento, sabe? Porque era cultura, eles sendo mais velhos do que eu, né? 20 e poucos anos mais velhos do que eu, cada um deles. Então eu imagino que seria ainda mais comum. Mas realmente não tinha muito assim. Eu posso dizer que, felizmente, nem minha mãe nem meu pai, nenhum deles tinha um discurso muito forte sobre contra homossexuais, tá ligado? Não era um bagulho que eu posso dizer claramente que eu vivi com esse tipo de dinâmica, felizmente, sabe? E eles não são, por exemplo, assim, também
católicos, religiosos, sabe? Então, esse tipo de fundamentalismo assim e tal. Mas o que não quer dizer que eles fossem pessoas desconstruídas, porque definitivamente eles não eram, né? A minha mãe, com certeza, alguma vez que outra, algum capítulo eu já ouvi, ela fez algum comentário sobre esse tipo de coisa e tudo mais. E o meu pai também, né? O que não quer dizer que eu também não faria, entendeu? Porque eu, enquanto criança, por exemplo, eu cresci em um ambiente que esses termos de cunho homofóbico ainda eram ofensas super normais e regulares, sabe? Bicha, viado, gay, putão, todas essas coisas assim, era jeito que as crianças sabiam que era ruim, digamos assim, se xingavam, ninguém ouvia isso, ficava de boa, sabe? Todo mundo sabia que era uma ofensa e tudo mais. E eu também já sabia que os três jeitos eram muito julgados, justamente porque, né, quem já, nos programas que eu falo aprofundadamente sobre esse lance de perseguição e bullying, muitas vezes era questão de três jeitos comigo, mesmo que eu realmente não, sabe, hoje em dia é difícil, eu não sei como é que eu me definiria, se eu acharia que eu sou afeminado ou não, sabe, mas várias coisas assim eram o suficiente para outras pessoas, assim, eu vou dar algum exemplo, assim, eu tenho, né, hoje em dia, né, você tem que entender que quando eu tô passando essas informações, eu tô fazendo um exercício assim, de resgate, de empatia, para vocês entenderem como é que era a minha mentalidade de criança, né? Até os dias de hoje. Mas muitas dessas coisas tiveram que ir sendo assim. Eu tive que ir esclarecendo dentro de mim mesmo, tá ligado? Basicamente, para eu entender. Porque durante a minha infância, principalmente, eu queria muito me adequar ao que os outros falavam para mim que é pra ser, sabe? Ao que os outros falavam que era o jeito certo de um homem se comportar, sabe? Então, muitas dessas coisas eu fui me resolvendo ao longo do tempo. Vou pegar, por exemplo, assim, lances de futebol, sabe? Vocês não, pra quem não cresceu, não, pelo menos, né? A minha vida foi aqui numa, num colégio público, né? Ensino fundamental aqui numa zona, né, de periferia. Então, não sei se outros espaços as coisas eram assim, mas aqui, por exemplo, não ser um torcedor de futebol realmente já abria muita margem, até quando não só dentro do colégio, quando eu ia na casa de pessoas, entendeu? Tu não se mostrar um torcedor de futebol já era o tipo de coisa para as pessoas virem com comentários de cunho homofóbico pra cima da pessoa. Então, para vocês entenderem que esse lance de homofobia é o tipo de coisa que, tipo, não é só sobre a perseguir os homossexuais em si, sabe? É sobre perseguir, de modo geral, até a ideia, sabe? O conceito, sabe? Não, independentemente do, tipo, eu até onde eu sei, né, que nem eu falei, até onde eu sei, eu uso esse termo, assim, porque eu acredito realmente que esse lance de sexualidade, as pessoas têm muitas coisas, assim, são condicionados a muita coisa, sabe? Que assim como eu cresci, eu identificava essas coisas, que todo mundo era condicionado para ser heterossexual, sabe? Eu cresci num ambiente que já era condicionado a ser heterossexual. Sempre que alguém falava de eu estar fazendo par com alguém, era com uma guria, entendeu? Meu pai, minha mãe nunca falavam, ah, Renan tá fazendo par com um amiguinho dele. Nunca falava esse tipo de coisa. Mas agora, se eu interagisse com uma guriazinha, entendeu? Rolava esse tipo de comentário, sabe? Que casal, que bonitinho, que não sei o que lá. Já rolava esse tipo de comentário. Então, né? Essa é a questão da sociedade heteronormativa. Todo mundo já vai assumindo que a criança é heterossexual, né? E eu cresci sobre essas coisas. Eu me identifico como heterossexual até agora, entendeu? Nunca mudou, nunca senti atração pelo corpo masculino. Mas, né? Ainda assim, o que não quer dizer que eu não também, a minha cabeça também não tinha sido moldada por essas coisas. Mas enfim, o lance era do futebol, tá ligado? Então, durante muito tempo eu falava que eu gostava de futebol e eu tentei gostar de muito de futebol, sabe? Eu sentei pra assistir jogos com meu pai. Meu pai, por exemplo, era fã de futebol. A minha mãe não é tão ligada em futebol, mas assistia ele também. Os dois eram torcedores do Internacional, entendeu? Eu já torci pro Grêmio e pro Internacional, por quê? Eu torcia pro Grêmio porque o meu irmão, quando ele era pequeno, ele também mentia que se importava com futebol. Meu irmão também não se importa, mas ele mentia e ele mentia que era gremista. Eu era gremista junto com ele. Só que quando meu irmão cresceu um pouco mais, ele parou de mentir que se importava com futebol, porque ele também não se importava. Tipo, pra ele, pouco importava. Ele parou de mentir que gostava de futebol. Eu fiquei sem time, deu bom, eu vou torcer pro Inter, porque meus pais torcem pro Inter, não faz sentido eu ser o gremista aqui. E pra mim, pouco importava, sabe? Mas não foi tipo. Pouco importava, não. Naquela época importava. Né? Naquela época eu queria que me importasse. Eu pensava se algum dia essas coisas vão ser importantes pra mim fazer sentido, sabe? Mas sempre que entrava nos assuntos eu boiava, eu não ligava. Não, a verdade é que eu não ligava, mas eu achava que seria importante eu ligar. Sabe? E daí eu demorei bastante tempo, assim, pra realmente falar que eu não me importava com isso, sabe? Eu me lembro que até, tipo, quando o Inter foi campeão mundial, acho que foi em 2006, eu ainda ainda mentia que era torcedor, tá ligado? Então eu já tinha 12 anos de idade. Então essas coisas não são uma coisa fácil pra um garoto, pra
um homem dizer que ele vai ir contra uma coisa que todo mundo tá condicionando ele a ser, porque não é, entendeu? Assim como deve ser o contrário também do ponto de vista, né, feminino, mas o que eu posso falar aqui sobre como foi pra mim, né? Então não é fácil tu dizer assim, eu não vou gostar de futebol, ou eu não vou ter certos comportamentos que outros homens têm e deveriam ter, sabe? Muitas essas coisas, até porque que isso gera o quê? Gera rechaçação, gera rechaçamento, sabe? Eu não sei se eu ia falar rechação e rechaçamento, me embananei, mas enfim, é o tipo de coisa que acontece, tu vê que as pessoas pegam e se incomodam com aquilo e te julgam por causa que tu não tem. Mas aí tu pode dizer, Renan, mas futebol, realmente, mas foi futebol, entendeu? O que eu posso fazer? Só que depois eu comecei a crescer, né? O adolescente começa meio que tacar o foda-se pro pensamento dos outros, e daí hoje em dia pra mim é super tranquilo, né? E outro exemplo que eu posso dar, tipo o lance de sentar com a perna cruzada. Hoje em dia, eu sento com a perna cruzada super tranquilo, sabe? Mas durante a minha vida inteira eu tinha essa grande confusão mental dentro de mim. Por causa que algumas vezes as pessoas me viam de perna cruzada e rolava muitos comentários que eu me deixava constrangido. E daí eu descruzava as pernas, daí várias vezes eu ficava tipo assim, nossa, eu tô com vontade de cruzar as pernas porque eu sinto que vai ser confortável. Só que eu não vou cruzar porque alguma pessoa vai falar alguma coisa que eu não quero ouvir, sabe? E daí então, pra mim, várias dessas coisas, assim, realmente podem parecer pequenas, pode parecer insignificante, mas o ponto é que é pra criança, que ela tá crescendo ouvindo as informações, ouvindo as opiniões dos outros a respeito do jeito que ele se comporta, não é insignificante, sabe? É isso que eu tô querendo falar. Então, né, tudo isso daí entra nesse assunto da homofobia, tá ligado? Da moral que eu cresci numa sociedade que os homens eram julgados por várias coisas, entendeu? Nem... Na, em momento nenhum que eu falei de um homem tá beijando a boca de outro homem. E olha todas as coisas que já aconteciam. Então, tu me dizer que o mundo que eu cresci, o mundo que eu vivi, as pessoas iam aceitar uma pessoa homossexual, ia dizer que tá tudo bem, que bonito, que legal, que alegre, ia bater palma. Não, não é verdade, sabe? Amor, e vocês, se forem honestos, vão saber que é assim, porque eu duvido que existiam muitos colégios onde as coisas eram diferentes, onde essas ofensas que eu falei aqui não eram tipo, corriqueiras, sabe? Onde as crianças tinham um nível de consciência social maior, né? Isso ali durante os anos 2000, por exemplo, já, mas anos 90 para trás, então deve ser mais ainda, né? Com certeza. Então, crescemos numa sociedade homofóbica, até onde eu sei, e essa música daí pegou e fez eu refletir bastante dessas coisas, sabe? Mas, né, que nem eu falei, cheguei no ensino médio e comecei a me relacionar com pessoas que se diziam se identificavam como homossexuais. O adolescente está mais propenso, né, a chutar o pau da barraca, a fazer o que ele quer, né, e não se importar tanto com a opinião dos outros. E daí, foi naquele momento em diante, entendeu? Nesse momento da minha vida, dos meus 15 anos em diante, sabe? Eu comecei daí a realmente a desconstruir esses processos. Hoje em dia, com 27, eu realmente posso falar, né, uh, se eu posso dizer que do meu ponto de vista assim faz um bom tempo já que eu não tenho pensamentos assim que são sobre julgar e tudo mais. E honestamente eu não sei se quando eu era criança eu realmente julgava, sabe? De verdade mesmo, é só uma coisa que tu se acostuma com a linguagem. Porque eu não tinha contato, eu não posso nem dizer que eu tinha experiências com pessoas que assumidamente homossexuais, lésbicas, bissexuais, sabe? Ou transexuais. Eu não tinha esse contato assim dentro da minha casa, tá ligado? Ou dentro da minha vida. Enfim, se colegas meus do ensino fundamental já tinham pensamentos ou, enfim, ou vontade de externalizar algum contato homossexual, não era comum, entendeu? O que era comum só era zoeira, entendeu? Era a ofensa, a perseguição, a homofobia, isso daí era comum, tá ligado? Então, eu cresci nesse ambiente bem heteronormativo mesmo, que eu acredito que a maioria das pessoas que cresceram nessa época que eu cresci também cresceram, tá ligado? Só que daí, ensino médio, quando eu cheguei, né? Cheguei em 2009, 2010, 2011, e ali já tava rolando uma maior mudança, só que daí também já tava no período de adolescência, tá ligado? E daí, que nem eu falei, rola mais, né? Chutar o pau da barraca e tudo mais. E essa coisa de experimentar, e se descobrir, e encher a cara, todas essas coisas aí e tal que os adolescentes passam, e eu comecei a ter contato com várias pessoas, e essas pessoas realmente me ajudaram a entender mais, sabe? E expandindo a minha cabeça, e conforme, né, o mundo mudou, né, e passou 12 anos, eu recebi muito mais informação, muito conteúdo, me relacionei conheci muitas outras pessoas, né, que são, não só conheci, mas também vi pessoas homossexuais, transexuais falando e tudo mais, vi entrevistas, e vi programas, e vi filmes, e vi séries, sabe? Esse assunto começou a ser muito mais dialogado e tudo mais. Então, né? Mas ao mesmo tempo que eu sei que não,
Infelizmente não é assim que normalmente funciona, tá ligado? Eu sei que no presente momento tem muita gente assim com homofobia, tem muita gente ainda que tem pensamentos que eu tinha quando eu era adolescente, tá ligado? E eu não sei nem se eu tinha quando eu era adolescente. Eu tô assumindo que eu tinha porque eu cresci nessa sociedade heteronormativa, tá ligado? E eu não posso fazer de conta que eu tava acima disso, entendeu? Mas os capítulos, assim, por exemplo, outras coisas assim que eu posso comentar sobre esse assunto, assim, tal, antes de partir pro gancho final, que eu tenho mais um para que também se liga com esse assunto, assim, de homofobia, né, e tudo mais, e como é que foi essa questão crescendo aqui no Brasil. Ah, deixa eu só comentar daí antes de sair entrar no outro tópico também. É que tem, por exemplo, tem duas memórias que vieram aqui na minha cabeça sobre esse lance assim, de contexto familiar, para as pessoas entenderem também como esse tipo de coisa estava ligada na sociedade de forma, sabe assim, cultural mesmo, assim. Eu me lembro que teve, quando eu era mais criança mesmo, não sei se eu tinha 11, 12 anos ou menos do que isso, entendeu? Eu lembro que tinha algumas coisas que acontecia de vez em quando, que era o meu pai, quando ele ia me julgar não, quando ele ia me xingar, que a gente estava tendo uma discussão, alguma conversa mais, sabe, com mais fala, a minha voz ficava mais fina, né? Não que a minha voz não seja aguda hoje em dia ainda, mas ficava mais fina, e eu me lembro que ele falava assim, fala direito, fala que nem homem, sabe? Hoje em dia até acho meio engraçado me lembrando disso, porque eu acho uma coisa tão eu acho uma coisa tão toscona, mas era a realidade, entendeu? E vocês podem, tem gente que pode estar assim, grandes coisas, que não sei o que lá. Não, mas é o ponto que era meu pai tava sendo. Ele tava sendo homofóbico, ele tava sendo cuzão. Eu nem falei que ele falava assim, parece uma bicha, ele falava essas coisas especificamente, sabe? E do meu ponto de vista, quando eu era uma criança, o meu pai tá falando aquele tipo de coisa pra mim, aquilo lá era uma coisa muito ruim, sabe? E que hoje em dia, eu sendo adulto, eu sei que foi um bagulho escroto. Mas ao mesmo tempo que eu, sabe, não é o tipo de relato só para se lembrar que esses capítulos aconteceram, que de vez em quando as pessoas fazem de conta que o mundo mudou e ficou diferente e tal. Ao mesmo tempo que eu sei que pode ter alguém que tá me ouvindo que realmente ainda tem uns pensamentos muito homofóbicos. Realmente seja uma pessoa que ainda, por algum motivo, essa pessoa ainda pode ser, geralmente não, mas pode ser fundamentalismo religioso, ou a porra que for, tá ligado? Embora realmente também já tem, até hoje em dia, tem cristãos que aceitam homossexualidade, tá ligado? Tem cristãos que não tem problema com isso, justamente porque, né, mesmo que uma parte da doutrina religiosa quisesse forçar, essa parte teve um pessoal que conseguiu, não, eu amo Cristo, mas eu também amo meus familiares homossexuais e meus familiares transexuais, então tem, esse avanço vem as pessoas querendo ou não, tá ligado? Mas como pra mim isso nunca foi uma coisa que eu resisti, tá ligado? Nunca foi um negócio que quando eu comecei a aprender sobre esse lance da representatividade e aprender sobre esse lance, né, de as dificuldades, os problemas e os perigos que essas pessoas correm, que nem foi o começo desse programa quando eu falei daquela música, sabe? Que é o tipo de coisa que é esse tipo de coisa que é um risco que uma pessoa heterossexual não tem, sabe? Tipo, alguém, infelizmente já ouvi relatos, muitos, né? Já vi relatos até de pessoas conhecidas, pessoas que eu conheço pessoalmente, sabe? Não uma figura da televisão, ou uma figura da internet, uma figura, né, anônima que eu conheço, de, infelizmente, coisas de agressão que rola com uma pessoa homossexual completamente do nada, porque com certeza foi influenciado por isso, sabe? A pessoa identificou, né? Eu já falei aqui de capítulos que, por exemplo, que eu fui, né, quando eu tava com a estética emo, eu já era abordado sendo julgado, sabe? E geralmente com ofensas homofóbicas também. Porque, sei lá, era a aparência que eu tinha, sabe? Com unhas pretas e o cabelo comprido, sabe? E com franja emo e com chapinha lisinho, entendeu? Já era o suficiente para as pessoas, só que né, nunca chegou a rolar uma agressão, só uma ameaça. Mas tem gente que infelizmente é agredido, tem gente que infelizmente é assassinado, sabe? Então a gente sabe que essas coisas ainda acontecem, e não tô dizendo de maneira nenhuma que isso que acabou e que tá tudo bem, que o bem venceu. De maneira nenhuma, sabe? O ponto é que quando eu cresci, a homofobia era muito mais. Eu acho que era muito mais escancarada. Eu ainda não sei como é que tá nos colégios públicos, né? Como é que rola por aí e tal. Mas ainda, meu palpite é que nós construímos uma sociedade muito homofóbica. Minha opinião, sabe? Se eu tivesse que dizer que o Brasil ainda é mais homofóbico ou menos homofóbico, ainda acho que é mais homofóbico, sabe? Real, entendeu? Mas daí é palpite, não tem como pegar essa estatística, esse dado, todo mundo do Brasil opinar a respeito do que eles acham, né? Seguir uma dissertação de 100% da população brasileira. Não tem como saber. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que ainda assim, no presente momento, né, em 2021, o Brasil ainda tem mais pessoas homofóbicas. Daí, para falar esse lance de homofobia, para ficar bem específico, eu tô querendo dizer o seguinte, não é gente que tem uma fala, ou algum discurso, ou alguma coisa que se enquadra como homofóbico, que assim como eu posso ter, assim
nenhuma posso ter falado já alguma coisa altamente homofóbica aqui, eu não tenho noção. Isso daí é uma coisa que tá tudo bem falar sobre isso também, mas o que eu tô falando aqui quando eu uso esse termo, né, é dizer que realmente que gente que nega, sabe, que acha que não deveria existir, que se pudesse escolher, tipo, pra mim, se pudesse escolher, todo mundo era hétero, sabe? Eu de verdade eu não tenho esse tipo mais de eu não sei nem se algum dia eu tive, entendeu? Mas hoje em dia eu tenho noção absoluta que eu não tenho esse tipo de mentalidade, porque, sei lá, eu já tô tão bem informado sobre a natureza ahn, da sexualidade humana, entendeu? Que é variável, né? O primeiro programa que eu fiz aqui, inclusive, eu acho, sem contexto número 1, era falando sobre o conceito de machos e alfas e betas, sabe, na sociedade humana, e eu já descartava essa porcaria, já dizia que isso não leva em consideração a pluralidade da sexualidade humana, sabe? E porque tá muito bem documentado, entendeu? Eu que gosto de história e tudo mais, eu sei muito bem que, tipo, porra, a homossexualidade existe desde os povos tribais, nas tribos indígenas, na, em Portugal, no período, sabe, como é que é mesmo, assim, Brasil colônia e tudo mais, né? Mas Portugal imperial, quero dizer, ou monarquia, não sei o que eu deveria estar falando. Eu sei o que eu quero falar, mas eu me perdi agora no que seria exatamente. Sabe? Então eu sei que a homossexualidade, a bissexualidade, tudo mais, isso daí tá tão intrínseco à espécie humana, sabe, que pra mim não é uma... Eu não tenho menor, tipo, pra mim é 0% de chance de eu ter compactuar com esse tipo de mentalidade, sabe? Pra mim não, tipo, o mundo tá do jeito que o mundo sempre foi, do jeito que o mundo tem que estar. Só que agora a gente tá conseguindo trazer uns pouco mais, o mundo um pouco mais às claras, entendeu? Tá todo mundo se sentindo um pouco mais, né, um pouco mais apto a falar certas coisas, embora a gente saiba ainda que corre o risco sim, entendeu? Corre o risco sim, mas a gente já avançou, digamos assim, né? Pelo menos aparentemente as coisas estão avançando do que há 20 anos atrás, e não que não tenha gente ainda morrendo por causa disso, porque eu sei que tem. Eu sei que ainda tem, né? Mas eu tô falando da questão cultural mesmo, né? Todas as coisas que eu passei para chegar até aqui, nada disso foi violência física, nada disso foi uh, um assassinato, mas era simplesmente gente falando várias abobrinhas assim, que eu não sei se ainda tá tão forte assim, entendeu? Se as pessoas ainda criam as pessoas com essa mesma mentalidade que eu considero homofóbica e tudo mais, que é o que a gente vê na televisão, é os tipos de comentários, é os tipos de julgamento, a gente via isso muito mais escancaradamente. Mas felizmente, né, pelo menos pelo que eu vivi, pelo que eu enxerguei, né, desde o meu período da adolescência lá quando eu comecei a saber mais sobre esse mundo, sobre essa questão, e pessoas, né, me falavam e eu comecei assim usar a minha empatia, me colocar nesse lugar, entender perspectivas que eu nunca tinha tido informação suficiente, né? Porque não é como se tinha pessoas homossexuais contando os bastidores da sua vida, né, na televisão em 2002, 2003, não tinha, basicamente não tinha, sabe? A gente vivia essa falácia de que o mundo era majoritariamente hétero, sabe? E daí conforme essas coisas foram sendo derrubadas, né? Eu peguei e comecei a aprender um monte mais de coisa, então mas felizmente eu particularmente não tinha abraçado várias partes da cultura masculina, sabe? Que iam conflitar com essas ideias, sabe? Eu particularmente nunca tive enraizado dentro de mim, né? Como eu não me enxergava como um macho padrão, entendeu? Eu não tava tendo que deixar de acreditar em muitas coisas, sabe? Conforme eu fui ouvindo os relatos, a vida das pessoas, tudo pra mim fez sentido, não foi um bagulho que foi tipo assim, não, mas um homem é assim, um homem é assado. Na minha cabeça, ser um homem já não era tão assim estrito, sabe? Eu não era esses caras. Mas ao mesmo tempo que eu sei que para outras pessoas que têm esse tipo, tinha uma mentalidade tóxica, sabe? E machista, muito mais enraizada, muito mais firme, para ele é muito mais difícil. Por isso que essa gente que geralmente faz, geralmente não, mas possivelmente pode cometer esses crimes ou ter uns discursos, né? Bem terrível. E até aqui eu tinha focado mais no lance assim da homofobia mesmo e tal, mas acho que para concluir eu quero falar daí de um lance daí que pra mim também foi um capítulo marcante, entendeu? Eu entendo que não é pra todo mundo que tipo que obras de arte vão fazer diferença, entendeu? Eu sei que pessoas diferentes com mentalidades diferentes e formas diferentes de ver o mundo vão ser atingidos diferente pelas coisas. Mas assim como essa música que eu comecei o programa me fez pensar mais aprofundadamente sobre esse lance da homossexualidade, né? E depois eu comecei a aprender mais, né? E ouvir mais direto da boca das pessoas que são, que vivem, que tiveram experiência com esse tipo de coisa, teve
antes, eu me lembro, aí uma coisa que eu posso lembrar de um preconceito que eu tinha dentro de mim, que não tinha sido quebrado, que era o lance da transexualidade. Aí, foi no meu período de adolescência também, eu não sei quantos anos que eu tinha, tá ligado? Mas era 17 ou 18, sabe? Não sei se já era 19, mas era mais do que 15 ou 16. Eu já tava entendendo mais a respeito de homossexualidade, eu já tinha perdido o preconceito com bissexuais também, porque eu ficava meio confuso se existia ou se não existia. Aí, conforme eu fui me relacionando, conhecendo pessoas bissexuais e ouvindo, entendendo, eu fiquei, ah, não, tudo bem, não sou eu que eu tava errado, eu não tinha informação suficiente para entender a respeito da vida desse tipo de pessoa e eu tava julgando ele sem as informações, sabe? Aí esse preconceito caiu, mas ainda lá pelos meus 17, 18 ou 19 anos, daí eu tô fazendo uma amálgama, mas ainda no meu período ainda de ensino médio, porque eu me lembro que tinha essa dinâmica ainda de ir pro colégio e tudo mais. Sobre como eu refleti a respeito de todas as coisas na vida, né? Qualquer informação que eu recebia, eu tinha minhas opiniões, eu pensava a respeito das coisas que eu tava recebendo, sabe? As informações que eu tava tendo. E esse lance de transexualidade também tava subindo, né? Isso devia ser 2011, 2012 ou 2013, nesses números aí. E tava vindo mais à tona, eu tava refletindo mais sobre isso e eu ainda não entendia. Eu pensava realmente que era uma coisa assim. Pensava assim, ah, será que ah, não é só uma pessoa lésbica, uma pessoa homossexual e ela não sabe, ela tá confusa, ela tá indecisa, sabe? Eu pensava assim pra mim, sabe? Dentro da minha intimidade, eu nunca tinha conversado com pessoas transexuais, pelo menos não, sabe, conversas sérias assim, tal. Eu ainda era um moleque, tá ligado? Mas, né? Só que daí, eu então, dentro da minha cabeça ainda, o lance da transexualidade era um tabu maior, sabe? Eu era mais preconceituoso com essa questão da transexualidade nesse dia que eu vou contar aqui pra vocês. Porque o que mudou o meu pensamento inicialmente sobre essa questão da transexualidade foi um filme, né? Foi um filme que eu vi na televisão ainda, no Corujão, entendeu? É um filme que eu imagino que ele passou naquele lance assim, de ser uma bomba, tá ligado? Tipo assim, de madrugada, a Globo passou esse filme daí, tá ligado? Só que eu não acho que seja um filme ruim, eu nunca assisti ele de novo, inclusive se eu assistir de novo eu vou ter mais do que falar, mas eu quero falar dele, da minha, mais próximo possível da minha lembrança original, sabe? Se eu tivesse assistido de novo, a minha memória estaria poluída. Então eu posso estar errando um monte de coisa aqui, mas vou contar como é que foi a história do meu ponto de vista naquele momento, sabe? Então, eu não tinha nada pra assistir, não sei porque que eu não tava mexendo em internet, computador, eu não sei muito bem porque que eu tava na cama. Se eu não me engano, parece que eu tava meio mal, sabe? Com uma dor no meu peito misteriosa, sabe? Alguma coisa tipo assim. Tava bem indisposto e seu pai eu tinha que dormir para ir pro colégio. Eu não me lembro muito bem o contexto por trás do negócio, mas eu tava assistindo televisão, foi no Corujão e era um filme que o nome do filme era Transamérica. Transamérica, né, que era realmente um filme indie, né, independente, feito sobre uma história, era um drama, entendeu? E era um drama com personagem trans. E a narrativa, basicamente, muito resumidamente, do jeito que eu me lembro, pode não ser exatamente isso também, mas do jeito que eu me lembro, era um personagem, assim, que ela era uma mulher trans, no caso, entendeu? Era um homem que estava se tornando uma mulher, para quem ainda não entende muito bem. Era uma mulher trans e ele tá no começo do filme, ela tá marcando uma cirurgia para fazer daí a mudança do genital dela, sabe? Que daí já tava entrando nos assuntos que eu particularmente nunca tinha tido muita informação, sabe? E não que esse filme seja assim uma representação perfeita de como é a vida de uma pessoa trans. Eu não sei como é que é uma vida de pessoa trans. Inclusive, se pessoas trans puderem me assistir esse filme, puderem me dizer se esse filme tem alguma coisa boa ali nele, se ele realmente passou uma mensagem parecida com o que pessoas trans passam de verdade, poderia ser esclarecedor. Mas naquele momento esse filme eu tava dando muito mais bola pra esse filme do que eu pensava que eu ia dar, sabe? Justamente porque cada coisa que eu ouvia eu pensava a respeito, sabe? Que nem eu falei, minha cabeça sempre foi assim. Aí quando ele começou a falar sobre esses conceitos que eu nunca tinha ouvido muito bem ainda naquela época, eu comecei a ficar curioso, sabe? E daí ela falou, tava ligando pro médico, não, eu quero marcar. E o médico falava, ah, mas tu sabe que é uma cirurgia, né? Depois que tu fizer, não vai ter mais volta, né? A gente vai tirar, né? E daí ela falava, não, eu quero, sim, tenho certeza absoluta que eu quero tirar e tudo mais. Aí ela passava por uma cena que ela chorava e tudo mais, e daí eu não me lembro pra quem que ela tava falando isso, se ela tava falando sozinha, que ela falava assim que tinha nojo, sabe? Aí eu me lembro que do órgão genital dela, no caso, do pênis dela, do pau dela, tá ligado? Ela tinha nojo. Aí eu me lembro que, como eu sendo um homem que não tenho nojo do meu pênis, pelo contrário, até onde eu sei, a maioria dos homens são falocêntricos, né? A maioria dos homens gostam do seu pau, veneram seu pau, tem carinho pelo seu pau e tipo, e não gostariam de perder o pau de maneira nenhuma, né? Até onde eu sei, pelo que eu fiquei sabendo, é assim que funciona para a maioria dos homens, entendeu? Culturalmente ou não, ou biologicamente, tá ligado?
Então, pra mim, a própria ideia de ter um ser humano que tá falando que tem nojo do órgão genital, aquilo ali foi um conceito que, usando a minha empatia pra me colocar naquela situação que eu nunca nem sabia que existia, até naquele ponto da minha vida eu nem sabia que era possível alguém ter nojo do próprio pênis, tá ligado? E claro que era um filme, entendeu? Mas só por isso já serviu pra eu usar esse exercício, que eu sei que é uma coisa que acontece na vida real mesmo. Tem gente que... Então aquela informação realmente mudou minha cabeça, digamos que na hora, de verdade. Pode parecer um exagero, pode... Ah, Renan, não é assim, não sei o que lá. Olha, me desculpa, mas foi assim que eu me senti mesmo. Eu me sentia mind blown de novo. Eu tava assim, mano do céu, que é isso, caralho? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Olha como eu era babaca, olha como eu era idiota em julgar as pessoas, tá ligado? Só pelo começo do filme. E eu nem vou entrar em detalhes sobre todo o filme. É um drama trans, entendeu? Ele vai passar por várias dessas situações, inclusive tem outro plot pra deixar ainda mais dramático, entendeu? O filho dela aparece, no caso, que era aquela história de que, tipo, quando ela ainda não sabia que ela era uma mulher, ela transou, e ela não sabia que tinha engravidado uma mulher. Daí agora o filho dela tava indo conhecer ela, só que o filho dela achava que tava indo conhecer o pai dele, entendeu? Aí o filho dela chega lá e vê uma mulher que já tá marcando de tirar o próprio pênis, entendeu? E começa mais um monte de história, um monte de treta, um monte de drama. Eu vi o filme inteiro, sabe? E como drama, me dramatizou, tá ligado? Justamente porque era uma coisa que pra mim era nova, sabe? Eu nunca tinha tido acesso a esse tipo de perspectiva, sabe? Ela tem uma cena que ela vai encontrar os pais dela e tudo mais, aí fizeram uma dinâmica assim do pai dela ser o cara que tá muito bem com isso e a mãe dela ser a mulher que não tá nada bem com isso, sabe? O pai dela tá tipo assim, minha filha, sabe? Abraça ela, e o pai dela, sabe? Uns coroa tri de boa, assim, o pai dela no caso, e a mãe dela daí já é a mulher que tá tipo assim, ai, não acredito que tu nunca vai me dar um neto, sabe? A mãe dela que tá nessa vibe. Aí todas essas questões, esses questionamentos que eu nunca tinha tido, assim, basicamente, né? O de não ter filho, tudo bem, por causa que homossexuais também não podem não ter filho. E pessoas que são heterossexuais. Mas enfim, todos esses contextos, essas histórias, essas perspectivas, essas opiniões, todas essas coisas que esse filme ia mostrando me fizeram abrir minha cabeça real. Me lembro que eu comentei sobre esse filme para outras pessoas no outro dia, sabe? E hoje em dia ainda conto a história a respeito desse filme, porque realmente para mim foi um capítulo muito marcante, sabe? E claro que eu não tô dizendo que, Renan, eu acho que tu deixou de ser transfóbico por causa de um filme. Não, eu sei que é uma coisa muito mais complexa, de verdade, mas eu quero dizer que me trazer informações que realmente mudou minha perspectiva real e começou a me colocar num caminho onde eu poderia me desconstruir para essa ideia e aceitar e respeitar e, sabe, e enfim, realmente fez uma diferença na cabeça do jovem Renan, tá ligado? Por isso que eu dou crédito, assim, pra essas obras de arte, que conseguem trabalhar bem certos conceitos, porque realmente, se a pessoa que tá ali recebendo está num ponto que ela é capaz, que ela tá sujeita a mudar de opinião, entendeu? Eu não acho que um cara homofóbico real, daqueles que fala assim, não existe travesti, vai ver um filme e vai se sensibilizar, claro que não, mas um ser humano que era que nem eu, que eu não era, né, um Neandertal, eu não era um animal selvagem que acreditava nessas coisas estúpidas. Eu apenas ainda não tinha, sabe, muita noção do que acontece na vida de uma pessoa transexual. Naquele momento eu não tinha noção nenhuma, entendeu? Então esse filme foi uma porta de entrada muito legal pra mim, pra desconstruir um conceito babaca que eu tinha na minha cabeça, sabe? Desconstruir um preconceito que eu tinha, sabe? E eu acho que, né, conseguiu que... Imagino que era o objetivo do filme e ele conseguiu, então, né? Meus parabéns, eu sou obrigado a considerar esse filme um ótimo filme, sabe? Eu nunca assisti de novo, eu não sei dizer o quão bom, sabe, ele se sustenta em questão de estrutura, de narrativa, sabe, hoje em dia para pessoas que já ouviram mais dessa pauta, sabe, mas tem que ver que, né, se eu vi esse filme lá para 2009, não 2009 não, lá para 2011, 2010, 2012, eu não vou saber, daí eu vou ter que... Entre 2011 e 2013, foi nessa faixa daí, eu tinha entre 17 e 19 anos, foi nessa fase, não foi nem mais nem menos, sabe, era por aí que eu vi esse filme, porque eu me lembro claramente que eu já tava nesse ponto da minha vida, sabe, eu já tava entendendo, já tinha aceitado e respeitado homossexuais, bissexuais, só que os transexuais ainda pra mim era um grande mistério na minha cabeça de jovem hétero cis, tá ligado? Era um grande mistério na minha cabeça. E esse filme daí realmente foi um momento que eu posso marcar sobre a primeira vez na minha vida que eu comecei a refletir mais e me coloquei no lugar, sabe? E usei a minha empatia e consegui pensar assim, nossa, tava muito errado, mano. Então eu posso considerar esse filme daí um bom ponto de abertura para pessoas que querem se aprofundar um pouco mais num assunto que talvez eles nunca conseguiram entender, sabe? E quem sabe o filme realmente é bom, quem sabe ele é um drama que vai emocionar vocês e vocês vão gostar da jornada, tá ligado? Porque pra mim funcionou, tá ligado? Eu vou te dizer que mudou
foi uma coisa que eu posso falar que mudou a minha vida, tá ligado? Porque se não fosse esse filme, ia ser alguma outra coisa, sabia? Eu sou uma pessoa de mente aberta, eu sei que algum dia na minha vida, né, eu ia me deparar com alguém, ou com algum vídeo, com algum conteúdo, né, algum ser humano no planeta Terra ia conseguir me passar uma mensagem a respeito da transexualidade que ia fazer sentido. Só que pra mim foi esse filme daí, eu me lembro, né, até hoje dele, então deve ter sido realmente marcante, né? Então acho que eu vou parar por aqui já, que eu já falei bastante sobre, né, quem não conferiu o programa Sem Contexto número 20, confere, né? Que esse programa aqui, eles são derivados sobre o mesmo assunto, sabe? Sobre a masculinidade tóxica de modo geral, sabe? Que ela tá na homofobia, ela tá na transfobia. Claro que também daí as mulheres também podem ser homofóbicas, as mulheres também podem ser transfóbicas, e os próprios gays e trans, mas aqui eu tô falando realmente assim, do público masculino nesse sentido, porque, né, foi o público que eu foi o lado que eu vivi, a vida que eu experimentei, tá ligado? E realmente eu acho que infelizmente, a maioria dos homens são homofóbicos e são transfóbicos, entendeu? Principalmente, tudo mais. Mas, né, a gente tem que falar sobre essas coisas, tem que comentar sobre esses assuntos e tentar fazer esse pessoal que é meio, né, desinformado ter mais informação. Os que realmente têm uma homofobia muito grande, um fundamentalismo muito forte, uma crença muito grande que ser gay é errado, que ser trans é errado, vai ser difícil a gente conseguir convencer essa pessoa na base da argumentação, sabe? Vai ser difícil a gente fazer essa pessoa entender que ela tá negando uma realidade pragmática da vida, uma questão que é independentemente da vontade dele. As pessoas são gays, as pessoas são lésbicas, as pessoas são bissexuais, as pessoas são transexuais, não adianta ele querer que isso seja escolha dele ou escolha de Deus, porque Deus já escolheu. Deus já escolheu que o ser humano tem uma sexualidade muito variada, sabe? Uma gama muito grande de atrações e desejos. Então Deus já fez a escolha dele, sabe? Deus não julga, Deus não acha errado, não. Então esse cara tem que entender que ele tá viajando na maionese, sabe? E até acho que tinha outras coisas que eu posso falar, mas tá ficando longo. Eu quero que esse programa se mantenha com uma duração decente, né, para os meus padrões aqui, porque acho que vale a pena para contar, né, de maneira honesta, parte da minha relação com esse lance da homofobia, com a transfobia, passando pelos momentos que eu não tinha muita informação, que eu cresci na sociedade homofóbica e transfóbica, que só fazia piada, só fazia graça, não trazia informação, e não falava a respeito dos perigos, dos riscos, das agressões que as pessoas sofrem só por causa disso, né? E muitas dessas coisas eu pude experimentar mesmo sem ser, né, sem ser homossexual, sem ser transexual. Ah, agora outro capítulo que eu teria até comentado sobre o meu pai, não tinha falado, mas esse aqui também. Acho que eu posso falar de encerramento, né? Teve uma vez que, quando eu já era. Já tinha até passado, já tinha até visto esse filme, eu acho, não tenho certeza. Mas eu sei que eu já era um adulto, já tinha de 18 anos pra cima, eu acho, sabe? Eu acho, né? Mas eu sei que eu já era um adulto, meu pai já namorava comigo e tudo mais, mas um dia tava eu, ele e meu irmão mais velho, né? Nós três, assim, num carro, meu irmão tava dirigindo nós pra algum lugar, e eu me lembro que meu pai fez um comentário homofóbico, claro, e nada disso que eu tô falando aqui pra julgar ele e tudo mais, nem quero que ninguém odeie meu pai por causa de um comentário, uma frase que ele soltou na vida, mas é que também ficou na minha cabeça, porque eu me lembro que ele falou assim que era melhor. Ele falou brincando, rindo, fazendo piada, fazendo graça, mas que estava feliz, que eu e o Diego tava bem, que tudo mais, tal coisa, e que pra ele é, a gente ele só não queria que a gente chegasse falando pra ele que era gay, entendeu? Que o resto a gente resolvia, que não sei o que lá. Então foi uma piada claramente homofóbica, tá ligado? Foi um bagulho que, tipo assim, ah, eu praticamente não dei sermão nele, entendeu? Eu sei que eu poderia ter dado, mas eu pensei assim, tipo, bom, não, de alguma maneira isso não me afeta, eu imagino, mas, cara, eu não consigo imaginar que para uma pessoa homossexual no meu lugar teria sido um momento terrível, tá ligado? Eu consigo imaginar que para pessoa homossexual no meu lugar ouvindo essas coisas, deve ser uma coisa abominável, deve ser terrível, e eu imagino que muita gente ouve, sabe? Eu sei que muita gente ouve esse tipo de coisa, sabe? Mas, né? No meu ponto de vista, tipo assim, bom, meu pai é um cara que tem uns pensamentos preconceituosos da cultura dele, tá ligado? E honestamente, eu vou te dizer, pelo que eu conheço meu pai, eu aposto que se eu fosse homossexual, ele levaria na boa, tá ligado? Eu, por exemplo, eu não acho que foi esse tipo de declaração que me impediu de falar qualquer coisa pra ele, sabe? Se eu tivesse experiências homossexuais, eu conversaria com ele na boa, eu ia falar pra ele a real, sabe? Honestamente, com a relação que eu tenho com ele hoje em dia, né? Que isso daí faz bastante tempo, entre aspas, né?
Isso foi, que nem eu falei, eu tinha 18 anos, já faz quase 10 anos que essa conversa aconteceu. Então, né, o meu pai pode ter mudado os pensamentos também. Nada de julgar meu pai, hein, gente? Nada de julgar meu pai. Só que esses relatos que eu gosto de falar bem a verdade é para as pessoas se lembrar como é que a vida acontece, porque de vez em quando, sei lá, parece que as pessoas criam um mundo de ficção, tá ligado? Parece que o mundo sempre é o presente, o passado não existiu e o futuro não vai chegar nunca, sabe? Te acalma, a vida não é só o aqui e agora, né? Mas é isso aí, entendeu? Eu espero que a gente continue conversando sobre esses assuntos, justamente para tornar eles normais e no futuro eu não preciso estar falando que o Brasil é um país homofóbico, né? E essas músicas, tipo essa música que eu li para vocês no começo, que fala de alguém morrendo por causa da sexualidade, também não faça tanto sentido, não seja tão contemporânea. Porque infelizmente faz todo sentido do mundo, ainda acontece e vai acontecer durante muito tempo, mas eu gosto de combater os problemas, eu não gosto de ficar só aceitar eles. Eu acho que a gente tem que pode combater e as pessoas que não são claramente não odeiam os gays, mas simplesmente ainda precisam de informação, precisam de fazer um exercício de empatia, se colocar mais no lugar dos homossexuais, eles vão ter essa oportunidade daí com o tempo e a gente vai ter que ajudar, né? A gente tem que fazer essa parte, fazer nossa contribuição pro mundo. Eu acho que era isso. Pô, me perdi, mas me perdoem, né? Fazer o quê? Segunda-feira eu tô de volta, trazendo mais um programa sem contexto.